Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 31 de maio de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos muita ação aqui em Sumi. Os russos estão tentando avançar aqui em Sumi com muita força, não estão conseguindo avançar grandes coisas, mas tem muita batalha por aqui. Os ucranianos fizeram um grande ataque aqui contra bases russas na retaguarda. Quem sabe a gente consegue retardar esse movimento dos russos aqui, né? Mas na linha de frente, nenhuma mudança significativa. Os ucranianos conseguiram fazer um ataque, rapaz, em Vladivostok, cara. Aqui do outro lado, lá na outra pontinha da Rússia, os ucranianos fizeram um ataque. Como que eles fizeram esse ataque? É lógico, eles não explicaram. Não foi drone, certamente não teria como um drone avançar essa distância toda para atingir aqui. Foi certamente alguém infiltrado, alguma tropa infiltrada, alguma coisa aqui. Mas de qualquer forma causou um monte de mortes entre soldados russos que estavam treinando num batalhão aqui em Vladivostok. Excelente notícia isso, né? Do ponto de vista diplomático, vamos falar mais sobre a choradeira da Rússia com relação à OTAN, o absurdo que é isso, como eu falei no vídeo de ontem. O Kilog está querendo já entregar esse ponto para a Rússia, assim. Eu, sinceramente, acho que a Ucrânia entrar para a OTAN realmente não é uma coisa mais necessária do mundo, mas não se entrega um ponto de negociação sem ter nada de troca. Senão o Putin vai ficar atrasando as negociações, exatamente com expectativa de ganhar essas migalhinhas dos americanos nessa história. Nessa história da OTAN é absurda em vários aspectos. Vamos falar também sobre a economia russa. O petróleo deu mais um tombo agora com mais um aumento de produção da Arábia Saudita. Excelente notícia isso. E vamos falar também sobre o pacote de sanções à Rússia, o novo pacote de sanções à Rússia que o Senado diz que vai aprovar. Será que o Trump vai vetar ou vai sancionar esse pacote? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ricardo, mas não Albuquerque, Mazarop Turguniev, o Jeca Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje teve um ataque com 114 drones e mísseis russos contra a Ucrânia, um pouco mais do que o normal, mas ainda muito menos que aqueles dias que teve muito ataque aí. Os mísseis foram todos derrubados, os drones, a grande maioria deles foi derrubada, então nenhuma novidade por aqui, né? Agora, os ucranianos conseguiram um ataque no distrito de Melitopol. Os partisãos ucranianos explodiram um trem que estava carregando combustível ali na região. Vocês lembram, alguns dias atrás já tinha havido um ataque próximo de Tokmak também contra trens, e agora, mais uma vez, o mesmo trem que vem aqui de Tokmak, ele passa aqui por Melitopol. Dessa vez, os partisãos ucranianos agiram aqui em Melitopol e explodiram mais um trem que ia levar combustível para a Crimeia, né? Vocês sabem, a Crimeia tem um problema porque os russos não querem passar combustível pela ponte da Crimeia. A Crimeia precisa de combustível, não tem como mandar por navio. Os ucranianos destruíram todas as balsas que transportavam combustível aqui no Estreito de Kerch. Os russos não têm coragem de passar combustível na ponte da Crimeia, porque ela não suporta mais, desde que foi atacada em outubro de 2022, ela não tem mais suporte para coisas muito pesadas. Então eles têm mandado por essa ferrovia aqui, né? E aqui em Melitopol o trem foi explodido novamente. Como eu sempre falo para vocês, explosão em ferrovia é rápido de consertar. Então isso aqui não vai impedir o tráfego por muito tempo no final das contas, mas é mais um prejuízo para os russos. Aí, pelo menos alguns dias vai ficar aí sem transportar combustível. E nesse meio tempo a Crimeia vai ficando sem combustível, né? Bom, agora, o impressionante foi a ação de partisãos ucranianos lá do outro lado da Rússia. Olha que coisa. A diretoria de inteligência da Ucrânia disse que fez um ataque numa base militar russa próxima da Coreia do Norte, onde tem treinamento, inclusive de soldados da Coreia do Norte e também soldados russos aqui nessa instalação, né? Então, realmente, muito longe da Ucrânia, lá do outro lado da Rússia, pertinho do Japão, pertinho da Coreia do Norte. E certamente não foi drone, eles não falam como é que foi, mas deve ter sido uma missão de sabotagem, né? Os russos estão dizendo isso daqui, ó. Os russos estão dizendo que foi esse acidente que teve aqui na tubulação, também teve uma tubulação de gás que teve um acidente, por isso que está esse incêndio aqui, que está pegando fogo. Isso daqui é a história dos russos, mas o que os ucranianos estão dizendo é que foi mais do que isso. Teve isso daqui também, foi obra dos ucranianos, mas teve mais do que isso aqui, ó. Explosões, várias explosões balançaram a cidade russa de Vladivostok no dia 30 de maio.
alvejando a área da 155ª Brigada de Infantaria Naval, os Marines russos. As explosões foram resultado de uma operação especial feita pela inteligência ucraniana. Tem aqui a reportagem mais detalhada da coisa, falando que foram vários soldados foram atingidos aqui. Os russos estão dizendo que o problema... Primeiro eles disseram que foram dois cilindros de gás e que ninguém foi ferido e coisa e tal. Aí depois disseram que foi essa tubulação aqui que pegou fogo, mas foi um acidente e coisa e tal. Mas não foi nada disso. Foram explosões feitas pelos ucranianos mesmo ali. Aqui, ó, canais do Telegram locais reportam pelo menos 10 ambulâncias e um helicóptero de evacuação mandados para o local. Isso danificou equipamentos militares e também foram removidos da base vários trucks, vários caminhões Ural. Caminhão Ural é aquele caminhão típico de exército, sabe aquele caminhãozinho que usa para coisa militar, né? Então, foi um ataque feito pelos ucranianos, isso daqui, excelente notícia, né? Bom, agora, na região de Sumy, né, falando mais perto aqui da linha de frente, está tendo muito ataque de lado a lado, né? Mas, infelizmente, continua aquele padrão que a gente vê também nos drones e mísseis lançados entre Rússia e Ucrânia. Os russos lançando ataques aqui contra armazéns e contra fazendas e contra coisas civis sem absolutamente nenhuma relevância militar. Isso é um absurdo, porque se você reparar aqui a região de Sumy, se você ver aqui no mapa, a cidade de Sumy fica aqui, então relativamente perto de onde estão acontecendo as brigas aqui. Eu não vejo isso com muito problema não, como eu já falei para vocês, os russos vão avançar um pouquinho aqui, mas vão ser parados pelos ucranianos, há defesas aqui, e o pessoal reclama que Sumy é muito perto da linha de frente, pode acabar atrapalhando a cidade de Sumy, e bom, pode, né, mas a verdade é que se você olhar aqui, ó, Kharkiv é ainda pior, é ainda mais perto da linha de frente, os ucranianos pararam aqui e não teve nada demais em Kharkiv. Eu tive em Kharkiv recentemente, passei por lá, fui no supermercado, fui no shopping center, tudo funcionando lá em Kharkiv. Enfim, Sumy não vai ter problema, mas os russos têm feito ataques a coisas civis aqui na região ali de Sumy, né? Com o objetivo de assustar os civis mesmo, né? Agora, os ucranianos, por sua vez, têm feito ataques principalmente ali em Rilsk e Ligov, na região de Kursk, atacando posições militares russas, né? Então, os soldados russos aqui na retaguarda, aqui na região de Ligov fica aqui, ó. Rilsk e Ligov está aqui. Rilsk e Ligov são essas duas cidades aqui, que são a base militar que é usada pelos russos para tentar avançar por aqui, e os ucranianos têm feito ataques nessas bases com muita força, né? Canais locais dizem que tem um monte de russos mortos e feridos nesses ataques aqui. O Estado-Maior ucraniano ainda não comentou esse ataque ucraniano aqui, mas parece que foi bastante feio. Tá aqui os russos chorando no Telegram aqui, dizendo que, olha só, ataques MLRS lançados a partir de Sumy na direção de Glushkovo, Kursk, e tem um monte de foguetes em Glushkovo, Totkino, Koronevo, região de Rusk, 3 aeronaves inimigas na direção de Sumy. Esse é outro ponto que eu falo para vocês, os ucranianos estão usando aeronaves cada vez mais perto ali da região da linha de fronteira, né? E, enfim, um monte de ataques aqui contra as tropas russas ali na região, né? Bom, o Syrskyi, que é o comandante das forças ucranianas, disse que os russos lançaram uma nova ofensiva na região de Zaporizhia. Com isso, agora existem ofensivas em Pokrovsk, Toretsk, Liman, Novopavlivka e também na região de Sumy, né? Ou seja, os russos estão indo com tudo para frente por aquele motivo que eu expliquei para vocês. Os russos não têm alternativa. Vou falar mais sobre isso, embora isso pareça, tá vendo? Os russos estão mostrando força e coisa e tal, pareça disposição de força, na verdade é disposição de desespero, de falta de alternativa, porque eles sabem que nenhuma dessas linhas de frente tem condições de conseguir qualquer coisa do ponto de vista sequer operacional, quanto mais estratégico nessa guerra, né? Bom, e em 2025 a Ucrânia está fazendo mais drones FPV do que munição de artilharia. Ou seja, a gente está numa situação em que a artilharia, que é uma arma tradicional, né, que existe desde a época da invenção dos canhões, lá na Idade Média, está perdendo força por uma coisa que é uma nova arma, né, toda uma nova modalidade no exército, que são as armas não tripuladas, que são os drones, né? Realmente impressionante isso, o quanto que isso tá mudando a coisa. Aqui, ó, os russos estão reclamando que os drones ucranianos agora trocam a frequência de transmissão
1 a 3 vezes por segundo. Então, ou seja, eles não estão conseguindo mais detectar e fazer o jamming dos drones, né? Porque eles mudam de frequência o tempo todo. Está mostrando aqui a frequência mudando lá várias vezes por segundo, e daí eles não conseguem fazer mais o jamming dos drones ucranianos, né? É lógico, isso é sempre uma corrida de gato e rato, eles vão tentar alterar os sistemas de guerra eletrônica para corresponder a essa mudança também rápida, mas aí vai vir mais outra coisa, né? Provavelmente o uso de cabos de fibra ótica, enfim, sempre tem um monte de coisa para ser feito nisso daí, né? Toda guerra é isso, é uma corrida de gato e rato, o ataque melhora, a defesa melhora também, depois o ataque melhora mais um pouco e por aí vai, né? E como eu falei para vocês, depois de um tempo o que decide a guerra é a economia de qualquer forma, não tem outra alternativa, não vai ser estratégia militar, não vai ser campanha em solo, vai ser economia que vai definir a guerra, como definiu a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial exatamente porque a economia entrou em colapso no final das contas, né? Militarmente, os alemães ainda tinham uma capacidade muito boa, mas não tinham petróleo, não tinham produção, não conseguiam repor as perdas. Aqui, ó, a nova e aterrorizante arma que está mudando o rumo da guerra da Ucrânia. Está falando aqui dos drones com cabos de fibra ótica que estão fazendo com que a transferência de soldados para as posições seja mais mortal do que a própria frente de batalha na Ucrânia, né? Então o pessoal, tanto os russos quanto os ucranianos, têm feito muito isso de atingir com drones de fibra ótica. Essa imagem aqui, ó, isso daqui é um campo, uma linha de frente lá na Ucrânia. Cada linhazinha dessa daqui é um cabo de fibra ótica. Porque o drone de fibra ótica, vocês sabem, ele é um drone suicida. Ele vai e não volta, não tem como voltar, não tem como recolher a fibra ótica, né? Ela é usada e acabou, né? E aí vai ficando os campos desse jeito, com um monte de fibra ótica aqui. Fico imaginando só o impacto ambiental que vai ter nisso, né? Realmente vai ser mais caro ainda para os russos indenizarem a Ucrânia no final dessa guerra pelo impacto ambiental todo que estão causando na Ucrânia. Não tenha dúvida. Tudo isso vai ter que ser pago pelo povo russo ao longo das próximas décadas aí. Depois que eles saírem do território ucraniano, vão ter que pagar a indenização à Ucrânia por todo esse prejuízo que estão causando, né? Enfim, aqui é impressionante isso mesmo, realmente está sendo muito usado pelos ucranianos e pelos russos, é uma arma mortífera, né? Agora, o curioso é a gente ver isso, né? Porque como eu falo para vocês, você tem essa vantagem, uma vantagem numa tecnologia aqui, o outro tem a vantagem na tecnologia aqui, vai a coisa equiparando. No final das contas, o que conta é, e aí? E o objetivo estratégico? E ganhar essa guerra? O que é ganhar essa guerra? Esse vídeo aqui é um vídeo muito interessante, porque ele foi publicado no canal do blogger militar Maxim Kalashnikov, que é um blogger militar russo lá de alto nível, né? E ele fala que ele fez uma entrevista com um cara lá na linha de frente. Eu não vou ler o vídeo todo aqui, porque ele é bastante longo, e basicamente a conclusão que ele chega é: o que a gente está fazendo aqui? Porque, ok, a gente vai conseguir andar mais alguma coisa, mas estamos morrendo em grandes números, e depois que a gente conquistar Pokrovsk, vamos fazer o que depois disso? Ou seja, os russos estão começando a perceber que essa guerra não tem um objetivo de fato, né? Os propagandistas russos falam, não, que vamos chegar até Lisboa. Cara, mas vocês não conseguem chegar em Pokrovsk, meu amigo. Como é que vai conseguir chegar em Lisboa? Que história é essa? Não tem lógica isso, né? E ao ritmo que os russos estão perdendo material, estão perdendo soldados, estão perdendo coisas, e a economia russa ficando cada vez mais degradada, isso não está indo a lugar nenhum. Qual que é o caminho da vitória dessa história, né? E o pessoal está pensando, realmente, olha só, e essa campanha de liberação não faz sentido, porque aqueles que nós estamos liberando vão nos odiar, né? Porque uma coisa que os russos falam de vez em quando é justamente, não, nós estamos liberando a população que fala russo na Ucrânia, o que é uma idiotice. Esse pessoal não quer, até falam russo, é verdade, mas isso não quer dizer que eles gostem da Rússia, que eles sejam russos, que eles queiram estar ligados à Rússia. Aqui no Brasil a gente fala português também, e aí, o que isso quer dizer? Não quer dizer nada. O que quer dizer a pessoa falar inglês nos Estados Unidos? Não quer dizer nada. A pessoa falar russo na Ucrânia não quer dizer nada, não quer dizer que ela apoie a Rússia, né? Ou seja, essa coisa de liberação é uma idiotice. E o pessoal está percebendo que, finalmente, que não tem lógica essa luta que eles estão cometendo, né? E por que eles estão vendo isso também? Porque os vilarejos que eles conquistam, as pessoas que ficam são contra os russos. Não adianta. O pessoal briga contra os russos têm o tempo todo problemas com partisãos na retaguarda, com gente sabotando eles, ou seja, não vão conseguir pacificar as regiões que eles conquistaram, nem que eles queiram. É extremamente caro, não traz nenhuma vantagem econômica. O pessoal fala assim, às vezes, não, mas aquela região ali tem muitos minerais na Ucrânia. Meu amigo, você já viu o mapa da Rússia? A Rússia tem mineral pra caramba, a Rússia tem área pra caramba de minerais para explorar no território russo.
isso. A Rússia não precisa disso. Aquela região ali de Donbás, da Ucrânia, vai fazer zero diferença para a economia russa. E, ao contrário, vai ser um custo enorme, porque a Rússia não consegue manter aquilo ali. A população é contrária à presença russa. Os outros países jamais vão reconhecer aqueles territórios como parte da Rússia e, portanto, economicamente, eles vão estar sempre destinados ao fracasso, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre os russos atrasando as negociações de paz, né? De novo, aquele negócio do Putin dá 2 semanas para os russos e não sei o que lá. E por que os russos ficam querendo adiar esse troço, né? Por 2 motivos. Um desses motivos é que de vez em quando eles ganham uma migalhinha do Trump. O Trump está fazendo isso, né? A questão da OTAN, foi o que a gente falou no vídeo de ontem, é um absurdo. O Kellogg ontem falou, não, porque tá fora de cogitação a Ucrânia entrar pra OTAN. Porra, Kellogg, por que você fala uma coisa dessa, cara? Não, sinceramente, eu nem acho que seja um ponto de discussão tão importante assim. Mas, cara, é para negociar, tem que sentar na mesa de negociação. Ok, Rússia, a gente tira a Ucrânia da OTAN, o que vocês vão dar em troca? Vamos negociar alguma coisa. Ah, não, vão tirar já de cara. Porra, isso é jogar no inimigo, né? E lembrando que, embora os Estados Unidos tenha tirado isso da mesa de negociação, favorecendo os russos, ajudando os russos, no final das contas isso não quer dizer nada, porque isso nunca foi uma preocupação da Rússia, tá? Aqui, o pessoal está explicando aqui a questão de que a Rússia já tinha fronteira com a OTAN, então esse papo de que, que a gente não pode aceitar a OTAN na nossa fronteira. Tá aqui, ó, fronteira com a OTAN aqui, ó. Países bálticos aqui, ó, Estônia, Letônia e Lituânia. A Lituânia só tem com Belarus, mas a Estônia e a Letônia já tinha aqui. A Noruega já fazia fronteira também aqui no norte. E, adicionalmente, acabou ganhando em 2023 essa fronteira toda aqui, ó, com a OTAN, com a entrada da Finlândia na OTAN. Ou seja, não tem lógica nenhuma essa desculpa russa de que foi a OTAN expandindo para o leste que está causando a guerra, que a gente tem que se proteger e não sei o que lá e coisa e tal. Um absurdo. A OTAN já faz fronteira com a Rússia desde 1991. Então é uma lorota isso. E o fato do Kellogg cair nessa coisa ajuda a narrativa russa, né? Aqui, ó, o Anton Gerashenko traz aqui alguns pontos de um artigo do Mark Champion, um colunista da Bloomberg, que teve um encontro com generais e apontou algumas coisas, né? O objetivo do Putin é estabelecer a Rússia como uma grande potência na Europa e continuar a subjugar as antigas colônias russas e quebrar a OTAN. Aqueles países ameaçados por isso não estão perguntando se a Rússia vai atacar a OTAN. Eles estão perguntando quando a Rússia vai atacar, de que forma isso vai acontecer, né? No início de 2022, com a invasão da Ucrânia, comandantes da OTAN ficaram surpresos com quão ruim era o exército russo, quanta merda o exército russo fez na invasão da Ucrânia, lá com a tentativa de assalto a Kiev, né? Mas a verdade é que eles continuam, agora eles não têm mais essa complacência toda, porque por mais que o exército russo seja realmente muito ruim, o fato é que a mão de ferro do Putin mantém eles atacando, não tem problema de perder pessoal, ou seja, qualquer país da OTAN que for atacado por esse exército vai ter problemas no final das contas, né? Inicialmente, a estimativa para a Rússia atacar a OTAN, uma vez que ela tenha conquistado a Ucrânia, era de 5 a 10 anos. Eles precisariam se recuperar por 5 a 10 anos para então atacar a OTAN depois de atacarem a Ucrânia, né? Depois que conseguirem conquistar a Ucrânia. É aquilo que eu explico para vocês, né? Mas os russos mal estão conseguindo dar conta da Ucrânia, como é que eles vão atacar a OTAN se não estão conseguindo ganhar da Ucrânia, né? Mas lembra, se eles ganharem a Ucrânia, o exército ucraniano passa a ser parte do exército russo. Eles estão dobrando praticamente a capacidade militar deles conquistando a Ucrânia. Foi exatamente o que aconteceu com Hitler na Tchecoslováquia, né? O pessoal deixou, não, Hitler invadiu a Tchecoslováquia, deixa quieto, não tem problema não, ele quebrou muito ali, coisa e tal. Com os recursos da Tchecoslováquia, ele fez a invasão da Polônia, fez a invasão da França, fez a invasão da Bélgica, da Holanda, e a Segunda Guerra começou, né? Enfim, eles estimavam que depois da Rússia tomar a Ucrânia levaria de 5 a 10 anos. Mas agora eles já estão, a inteligência dinamarquesa fez uma reavaliação que eles dizem que em 6 meses eles já podem começar ataques localizados, 2 anos para uma guerra no Báltico, que seria o objetivo mais claro do Putin, retomar os países bálticos, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, e 5 anos por um conflito mais sério com a Europa, né? As forças russas rapidamente aprenderam e adaptaram na Ucrânia, em termos de drones e guerra eletrônica. A Rússia já está provavelmente à frente da OTAN. Eu tenho falado sempre isso aqui.
o Brasil tem que agradecer a cada voluntário que está indo lutar lá na Ucrânia. Esse pessoal é valioso. Eu, se fosse do Exército Brasileiro, eu estava de olho nesse pessoal, porque esse pessoal tem um conhecimento valioso quando voltar ao Brasil, quando a gente ganhar essa guerra, esse pessoal voltar para o Brasil, porque a guerra do futuro será a guerra dos drones, e você precisa ter conhecimento para lutar essa guerra. A Rússia hoje já tem mais conhecimento que a OTAN. A OTAN, como não está na guerra, como está parada lá, deitada em berço esplêndido, está ficando de fora, está ficando atrasada. Esquece, tudo que vocês conhecem hoje em dia de guerra, esquece, acabou. Drone muda a coisa toda, né? E a Rússia, por mais que esteja por atrás da Ucrânia na questão dos drones, já está à frente da OTAN nessa questão, né? O ponto mais instigante para os generais do Ocidente é a contínua demonstração da Rússia de total indiferença para mortes de soldados, né? Ou seja, isso é o ponto que eu falo para vocês. Que país do Ocidente que aceitaria perder 1 milhão de soldados, como a Rússia está perdendo, a troco de nada, a troco de bolota, né? Pois é, a Rússia aceita. E isso sempre foi um problema, tá? A Rússia sempre lutou dessa forma. É muito verdade que esse impacto hoje na Rússia vai ser muito maior do que foi, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda Guerra Mundial. A Rússia também perdeu milhões de soldados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas naquela época a Rússia tinha um crescimento populacional muito grande, as famílias tinham 10, 15 filhos, então repôs esse crescimento populacional muito rapidamente. Hoje em dia a situação é diferente, as taxas de natalidade estão pequenas. De novo, não estou dizendo que vai acabar os russos, não vai, tem russo pra caramba, acabar não vai. Mas o impacto econômico disso é sentido, é uma coisa ruim, né? Aqui, ó, não tem razão para invadir a Polônia para subjugar os países pós-soviéticos e destruir a OTAN. Quebrar a OTAN é melhor feito desacreditando o artigo 5º, que causa a ligação e é o coração desse negócio, né? Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. Por que você vê esses ataques russos de quebrar cabo no fundo do oceano, um drone que cai na Polônia, um drone que cai na Romênia? Eles querem desacreditar o artigo 5º, e a OTAN tá jogando esse jogo. Tá ficando, não, isso aí foi só um acidente, não precisa não vamos entrar em guerra por causa disso. Quanto mais a OTAN fica jogando esse jogo, mais ela desacredita esse artigo 5º, e aí daqui a pouco, meu amigo, a OTAN realmente não serve para nada, né? Pronto ou não, em caso de um ataque russo, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália e outras forças teriam que passar por uma série de funis, de problemas, né, de dificuldades, como licenças de trânsito e não sei o que lá, infraestrutura inadequada, burocracia e coisa e tal, para conseguir reagir a um ataque russo. É lógico que no caso de um ataque russo, essas licenças, essa burocracia, essa coisa toda se resolve em algum tempo, mas o choque inicial, o problema inicial vai dar demora de solução isso daqui, né? E ao invés da Ucrânia, né, que a cauda logística está através de vários países, tem vários países ajudando a Ucrânia, tem que lembrar que a Europa lutaria por ela própria, né? Então cada porto europeu, cada armazém, cada fábrica, cada estrada de ferro estaria envolvido nisso daí, seria um alvo para ataques russos, né? A Ucrânia hoje tem essa vantagem, boa parte da produção bélica está na Europa, então, né, isso não teria essa vantagem. Então essa é a preocupação do Putin com a OTAN, ele quer destruir a OTAN, ele não tem medo que a OTAN atraque a Rússia, a OTAN é uma entidade defensiva. Por que você tem medo de alguém que veste um colete à prova de bala? O único motivo para você não querer que alguém vista um colete à prova de bala é se você quer atirar na pessoa. O problema é que é exatamente isso que a Rússia quer fazer, atirar nas antigas colônias, né? E se o resto da Europa está muito calmo com isso, a Polônia está ativamente preparando aqui a fronteira com Kaliningrado, aqui preparando um monte de trincheiras e um monte de coisa, e é o correto de fazer mesmo. O pessoal já está se preparando para a guerra com a Rússia, que inevitavelmente virá, né? O Rutte, que é o comandante da OTAN, está dizendo aqui que a OTAN não está discutindo a demanda russa por garantias para parar a entrada da Ucrânia na aliança, né? Ou seja, o que eles chamam de expansão da OTAN para o leste, né? Ou seja, ele está desmentindo o que disse o Kellogg, né? O Kellogg falou, não, que está fora de cogitação, não vai entrar a Ucrânia na OTAN, igual um babaca, igual um idiota, entregando o ponto de negociação sem nada. A OTAN falou que não tem esse troço não. A gente pode negociar isso, a gente pode negociar, mas não tem nada definido nesse assunto, né? Que é a coisa correta. E outra coisa bacana, tá? A Ucrânia e a OTAN assinaram um acordo para uso de sistemas digitais, o CRC, o licenciamento do sistema digital da OTAN,
para ligação do Link 16, que é o Wi-Fi militar, permitindo coordenação em tempo real entre os F-16, Mirage e sistemas de defesa antiaérea como Patriot. Ou seja, a Ucrânia, ela está, nesse momento, já está integrada à OTAN, está cada vez se integrando mais, né? Já vai ser o país mais poderoso da OTAN no final das contas. A questão, no final das contas, não vai ser a OTAN querendo que a Ucrânia entre, não vai ser a Ucrânia querendo entrar para a OTAN, vai ser a OTAN querendo a ajuda da Ucrânia, querendo que a Ucrânia entre para defender da Rússia, né? O Timofey Milovanov explicita aqui muito bem o que eu falo sempre para vocês. A Rússia já perdeu essa guerra aqui. Já perdeu 838 mil tropas nessa guerra, o PIB, o crescimento foi zero, a inflação está em 10% e a ofensiva em Pokrovsk falhou, né? E até o apoio do Trump está meio que falhando, já está começando a dar sinais de desgaste, né? Eu não sei não, né? O Trump tem sido muito persistente nessa vontade dele de lamber o Putin, né? Aqui, ó, desde 2022 a Rússia sofreu não sei quantos mortes, um monte de mortes, e Pokrovsk ainda existe, né? A Rússia ganhou algum território, mas perdeu todo mais. As zonas ocupadas não trazem nenhum valor, é o que eu falo para vocês, é zona devastada de guerra, é zona que não tem valor econômico nenhum, os russos só conseguem avançar destruindo completamente a região, então não tem nada ali que possa ser aproveitado. A Rússia controla cidades totalmente destruídas e infraestrutura arruinada. Esse momento chega num beco sem saída, ou seja, não tem nada o que fazer, né? E aí, por que o Putin então continua fazendo isso, né? Como eu falei para vocês, aqui tem outras coisas também, né? Que o preço do óleo está caindo, o preço do petróleo está caindo cada vez mais aqui com o aumento de produção da Arábia Saudita, né? Agora, por que o Putin continua querendo a guerra, né? Por que as negociações não começam? Já que o Putin está tão mal, por que ele não quer negociar, né? E aí é o que eu explico para vocês. Ele está nesse beco sem saída, porque se ele parar a mobilização militar agora, é a opinião aqui do Roman Sheremeta, que eu já falei aqui também, se ele parar esse esforço militar agora, ele não tem o que fazer com a economia dele cai completamente. A economia, quando entra em modo de guerra, ela pode funcionar durante um tempo em modo de guerra, mas no momento que ela começa a ficar muito tempo em modo de guerra, ela vicia nisso, ela não consegue voltar ao normal. Porque se você parar o modo de guerra, você não tem o esforço para voltar às outras indústrias e você quebra as indústrias bélicas todas. E aí você vai ter um monte de gente armada, com um monte de soldados, que está insatisfeita porque agora não recebe mais bem, né? Porque você sabe, os soldados eles ganham bem quando estão na linha de frente, quando acabou a guerra, não paga mais tão bem, né? Esse pessoal insatisfeito, armado e com um monte de vontade de descontar na pessoa que prejudicou eles, que foi quem? O líder, o Putin, né? Então o Putin sabe disso, ele sabe que se ele acabar essa guerra, ele perde. A Rússia já perdeu, ele está tentando se salvar. Bom, falando sobre notícias boas, né? Os senadores Graham e Blumenthal chegaram em Kiev, um democrata e um republicano, para negociar com o Zelensky, e a negociação é justamente impor tarifas de 500% em todos os países que continuam comprando petróleo russo. Ouviu, Lula? Com a compra de diesel que você tem feito aí da Rússia, pode se preparar 500% de tarifa em países que compram petróleo russo, né? A Índia e a China, que compram 70% desse petróleo, seriam os mais atingidos por essa coisa, né? E aí, isso daqui é uma iniciativa do Senado, ou seja, isso deve ser aprovado no Senado. A grande dúvida é, o Trump vai vetar ou vai aceitar? O Trump disse aqui que não tem certeza ainda, né, cara? É impressionante isso. Como esse cara é um banana, né? Como é um fraco o Trump. Impressionante isso, cara. Que coisa nojenta dele. E ele tá dizendo que não sabe ainda se vai aprovar isso daqui. Mas a verdade é a seguinte, se ele não aprovar essa lei aprovada pelo Congresso, ele vai ter problemas, né? Ele já está começando a perder apoio entre senadores e deputados, inclusive republicanos, por conta dessa palmolescência dele com a Rússia, né? Então, vamos ver. Eu acho que isso passa, hein? Eu acho que passa. Bom, o Zelensky está apontando a ligação dos russos com os chineses, né? O Trump tinha toda aquela ideia de, não, a gente vai resgatar a Rússia para eles não se alinharem aos chineses. Esse barco, o Trump já partiu há muito tempo do porto, né? O Zelensky está reclamando que a Rússia não está desculpa, que a China não está vendendo drones Mavic, né? Aquele drone simplesinho, civil, né? Não está vendendo mais para a Europa e para a Ucrânia, mas continua vendendo para a Rússia. O que é um absurdo isso, evidentemente, né? O drone, em tese, não é um ativo militar, então não está sujeito a sanções,
mas ele acaba sendo usado para objetivos militares. É o que eles chamam de coisas de dual uso, né? Ah, faca. Uma faca não é propriamente uma arma militar, mas você pode usar uma faca para objetivos militares. O drone Mavic é a mesma coisa. Ele, em princípio, ele não solta bomba, ele não faz nada, mas o pessoal pega esse drone, altera ele, coloca ele para soltar bomba, ou no mínimo usa ele como vigilância, né, como um olho no céu, né? Enfim, é bom o Trump dar um jeito de correr, porque ele está ficando para trás nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.